Saúdo a você que está participando mais uma vez deste momento de estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Também saúdo a você que vai, quem sabe, visualizar e acompanhar esse momento de estudo em outro horário. Eu sou o pastor Reinaldo Littke, sou um dos pastores da Comunidade Cristo de Porto Alegre. E quinta-feira à noite é o nosso horário tradicional de estudo bíblico. Você sempre é muito bem-vindo, você sempre é muito bem-vinda a estas reflexões. O ano de 2022 tem sido um ano importante, especial para a Comunidade Cristo, porque ela está completando 120 anos de existência e de trabalho aqui na cidade de Porto Alegre, mais precisamente na Zona Norte, no chamado 4º Distrito, bairro São Geraldo. E exatamente por ser um ano histórico, até aqui nestes estudos nós relembramos um pouco da história da igreja primitiva a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Porque sempre é importante olhar para trás, olhar para a história, lembrar a história, conhecer a história e, a partir da história, avaliar o trabalho e a ação da igreja no tempo presente. Então, esse foi o nosso propósito. Foram mais de 30 estudos, né? Muitos deles ligados exatamente a essa questão histórica da igreja primitiva. Só que nós também queremos avançar um pouco e não olhar apenas para a história, mas considerar muito especialmente a mensagem de Cristo para a sua igreja. Analisar a história é importante, mas qual é a mensagem de Cristo para a sua igreja aqui na terra, enquanto ele não voltar? O que Jesus espera da sua igreja? É claro que a mensagem central de Cristo para a sua igreja é a mensagem do Evangelho revelada na Escritura Sagrada, de que Jesus, verdadeiro Deus, se tornou um ser humano igual a todos os seres humanos e, como substituto de todos os seres humanos, cumpriu a lei de Deus, sofreu o castigo pelo pecado, morreu e ressuscitou, garantindo o perdão e a vida eterna a todo aquele que crê, todo aquele que confia na obra de Cristo, que se apega não às suas próprias obras, mas que se apega, sobretudo, à obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa sempre será a mensagem central de Cristo para a sua igreja. Contudo, a minha ênfase nesse momento é a seguinte: o que Jesus tem a dizer para a sua igreja quanto à ação da igreja, quanto ao trabalho da igreja, quanto ao jeito da igreja viver, trabalhar, servir e cultuar a Deus. Então, esse é o nosso ponto daqui para frente. Nos próximos 7 estudos, nós queremos enfatizar exatamente isto. Qual é a mensagem, o que Jesus tem a dizer para a sua igreja hoje? Repito, sobre o comportamento da igreja, sobre a atitude da igreja, sobre o empenho, a dedicação ou a frieza da igreja. Então, nós vamos tomar por base, nesses próximos estudos, as assim chamadas 7 cartas à igreja, a igreja primitiva, ou com base no livro de Apocalipse, capítulos 1 e 2 e 3, nós vamos analisar a mensagem que Jesus dirigiu para a sua igreja, ou para as 7 igrejas do tempo do apóstolo João. Porque o livro de Apocalipse, só relembrando isso rapidamente, ele traduz ou ele retrata a visão que o apóstolo João teve quando ele viu o Senhor Jesus e quando Jesus falou com ele. Ele era prisioneiro, estava na ilha de Patmos, já era um homem bem idoso e ele viu o Jesus vitorioso, Jesus ressuscitado, o Jesus glorioso. O Jesus glorioso que falou com ele e pediu que ele, por sua vez,
registrasse aquilo que Jesus lhe disse e enviasse isto para as 7 igrejas da Ásia. Havia mais igrejas, mas 7 igrejas são mencionadas. Nós podemos ler isso em Apocalipse, capítulo 1, lá no verso 11, 10 e 11. João escreve assim: achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreve num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. E aí Jesus cita as 7 igrejas que deveriam receber estas 7 cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São mencionadas textualmente as 7 igrejas que deveriam receber estas 7 cartas. Bom, aí é importante a gente relembrar que o número 7 dentro do livro de Apocalipse, dentro de toda a simbologia de Apocalipse, 7 é o número da igreja, né? 3 é o número de Deus, 4 é o número da criação com Deus, né? E a isto soma 4, o número da criação de Deus, junto com 7, o número de Deus, forma a igreja, é Deus com o seu povo, Deus junto com o seu povo. Então 7 identifica a igreja. São mencionadas 7 igrejas especificamente, mas nestas 7 igrejas estão representadas, ou está representada, a igreja cristã de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. É a igreja de Cristo de todos os tempos. Portanto, as mensagens que nós vamos encontrar em cada uma destas 7 igrejas são exatamente a mensagem de Cristo para a sua igreja de todos os tempos. Portanto, também uma mensagem bem clara e bem específica para a igreja do nosso tempo. Hoje nós queremos olhar a primeira igreja, porque o capítulo 2 e 3 de Apocalipse então mencionam estas 7 igrejas. Primeiro, carta à igreja em Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E é muito interessante essa reflexão e eu convido você a participar, olhando então hoje a igreja de Éfeso. Bom, Éfeso, só assim algum destaque sobre a cidade de Éfeso nos dias do apóstolo João. Era uma das importantes cidades do Império Romano. E é importante lembrar que estas 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, todas elas ficavam próximas umas das outras, na região que na época chamava-se Ásia Menor, e que na geografia de hoje corresponde ao país da Turquia. Então, para a gente se localizar geograficamente, estas 7 igrejas mencionadas na geografia de hoje estariam na Turquia. E na época do apóstolo João, toda aquela região era domínio do grande Império Romano, né, cuja sede estava em Roma, na Itália. E Éfeso era uma das 5 mais importantes cidades, provavelmente a 5ª mais importante cidade do Império Romano. Havia também um grande porto na cidade de Éfeso. Alguns calculam que a população de Éfeso nos dias do apóstolo João era de 260 mil habitantes. Outros chegam até a mencionar 500 mil habitantes. Mas era uma cidade expressiva. Um outro detalhe, né, posteriormente as descobertas arqueológicas encontraram um anfiteatro, né, daquele tempo, com capacidade para 25 mil pessoas. Então, por aí a gente imagina a importância, a grandeza da cidade de Éfeso nos dias do apóstolo João. Um outro detalhe é que em Éfeso se encontrava o grande templo da deusa Diana.
E os romanos chamavam esta deusa de Diana. Já os gregos costumavam chamar de Artemis, né? Então, o grande templo, né? Ele tinha expressões assim extraordinárias, muitas colunas, mais de 100 colunas grandiosas, digamos, como parte deste templo. Tem até um lance interessante quando o apóstolo Paulo passou por Éfeso. Vamos só voltar um pouquinho a Atos, mas vale a pena. Em Atos capítulo 19, nós temos o relato do que aconteceu quando o apóstolo Paulo pregou a palavra, pregou o evangelho na cidade de Éfeso. E houve um grande tumulto com a passagem e a pregação de Paulo lá em Éfeso. Por quê? Porque um ourives, né, alguém que fazia modelos do grande templo da deusa Diana, eram modelitos de prata que então eram vendidos, ele começou a ter prejuízo. Por quê? Porque o apóstolo, a partir da pregação do evangelho, disse que deuses fabricados pelas mãos humanas, né, pela inteligência ou sabedoria humana, não são deuses, porque só o Senhor é Deus. E essa pregação foi tão forte em Éfeso que começou a trazer prejuízos para os vendedores de modelitos do templo da deusa Diana. E aí houve um grande tumulto, e o capítulo 19 de Atos termina dizendo que por aproximadamente 2 horas, muitos dos habitantes de Éfeso gritavam: grande é a Diana, deusa dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. E só para a gente ter uma ideia, isso aconteceu na cidade de Éfeso. Tá? Muito bem, só que hoje daquela cidade de Éfeso, do tempo do apóstolo João, hoje nós só temos lá ruínas, né? E inclusive são locais de visitação. Da antiga grande cidade tem apenas ruínas. Muito bem, qual é o propósito de Jesus com estas 7 cartas para as 7 igrejas, ou seja, a sua mensagem para a igreja de todos os tempos e épocas? É importante lembrar que as 7 cartas, elas seguem um mesmo padrão. E, repito, dá para dizer que elas são a mensagem de Cristo para a igreja de todos os tempos. Repito, as 7 igrejas têm o mesmo modelo, o mesmo padrão. Ou seja, Jesus se dirige à igreja, ele primeiramente elogia a igreja naquilo que ela merece elogios, em suas atitudes e assim por diante. Depois, Jesus repreende a igreja naquilo que ela merece repreensões. Depois, chama ao arrependimento. E, por fim, faz promessas de bênçãos aos vencedores, aqueles que vão perseverar fiéis até o fim. Então é bem interessante isso, né? Jesus se dirige à igreja, ele se identifica, ele elogia a igreja, ele repreende a igreja, ele chama a igreja ao arrependimento e ele faz promessas de bênçãos para aqueles que permanecem fiéis. Vamos então ao texto bíblico. Se você tem aí sua Bíblia, por favor, acompanhe. Apocalipse capítulo 2, os versos 1 a 7, é o que nós temos diante de nós hoje. E eu vou verso por verso, e nós comentamos um pouco aquilo que é relevante também para a igreja do nosso tempo. O verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então vejam, nas duas situações o número 7. Bom, o que são as 7 estrelas e o que são os 7 candelabros de ouro? A explicação está no final do capítulo 1,
lá no verso 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então vejam, é uma linguagem simbólica. O anjo da igreja é o mensageiro da igreja. Poderíamos dizer, é o pastor da igreja, aquele que leva a boa notícia do amor de Deus para a igreja. Então, ao anjo, quando o apóstolo começa a dizer, quando Jesus começa dizendo ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, ele quer dizer, né, entregue esta mensagem àquele que vai proclamar essa mensagem na igreja, ao cuidador, ao responsável, ao pastor daquela igreja. Estas coisas diz aquele que tem na mão as 7 estrelas, ou seja, aquele que guia os mensageiros. E isso é bem consolador saber que Jesus tem na mão todos os anjos da igreja, aqueles que levam a boa notícia, aqueles que entregam a boa mensagem. Eles estão na mão de Jesus e ele anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então, ele está no meio da igreja. Então, esta é uma mensagem de grande valor, né? Jesus, que tem na mão os mensageiros da igreja, ele também diz que ele está no meio da igreja. E assim ele começa esta carta, e assim ele começa também as demais cartas às igrejas lá da Ásia. Ao anjo da igreja escreve: estas coisas diz aquele que conserva os mensageiros na sua mão e que anda no meio da igreja. Ele está no meio dos 7 candelabros, e os candelabros simbolizam a igreja. Muito bem, vamos então à mensagem. Primeiramente, o elogio. Está nos versos 2 e 3. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Vejam que elogio bonito para a igreja de Éfeso. Então, o que se destaca aqui? A perseverança da igreja. Então, é uma coisa que o apóstolo elogia, uma coisa que Jesus elogia. A gente está tão acostumado a falar do apóstolo, mas aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Algo que Jesus elogia na igreja de Éfeso. Né? Eu conheço as tuas obras, esse é o ponto de partida. Jesus conhece a sua igreja. Conhece os problemas, conhece as dificuldades, conhece as dores, conhece as provações, conhece as tentações pelas quais a igreja passa e conhece as obras, aquilo que a igreja realiza. Nada passa desapercebido ao Senhor da igreja. E no caso específico aqui, Jesus enfatiza: eu conheço o vosso esforço, eu conheço as obras que você realiza, eu conheço a vossa perseverança. Sei que vocês não suportam os maus. Esse é um ponto importante. Isto quer dizer que eles souberam disciplinar aqueles que não andavam de acordo com o Evangelho. E mais um ponto. Vocês colocaram à prova os que se declararam apóstolos, mas não são, eram mentirosos. Ou seja, não era qualquer um que saía ensinando na igreja de Éfeso. E isso o Senhor observou e ele elogia essa atitude. Né? Quem ensinava, efetivamente, deveria ensinar em nome do Senhor. Quem repreendia, deveria efetivamente repreender em nome do Senhor. Eu conheço a vossa perseverança e sei que vocês suportam provas por causa do meu nome. Já era um contexto de perseguição, tanto é que o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos
em meio à perseguição aos cristãos. E Jesus, na sua mensagem para a igreja de Éfeso, os elogia dizendo: eu sei que vocês suportam aflição por causa do meu nome, mas não estão esmorecendo. Muito bem, depois desse lindo elogio, tem também uma palavra de repreensão, um chamamento ao arrependimento. E isso também queremos agora destacar. Isso está especificamente nos versos 4 e 5 do capítulo 2. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Então essa é a repreensão. Você abandonou o seu primeiro amor. O que vem a ser isso? Isso não quer dizer que a igreja de Éfeso abandonou a Jesus, mas eles perderam aquele primeiro amor, aquele ímpeto, aquela alegria, aquele empenho, aquela dedicação inicial. Eles perderam isso. E Jesus também viu isso e por isso manda João escrever: eu tenho contra você isso, você perdeu o seu primeiro amor. Sabem, a ênfase da vida cristã é amor a Deus e amor ao próximo. E eles perderam muito isso, deste amor ao próximo, esse fervor missionário também, a prática de boas obras, a ajuda ao necessitado. Uma das características, né, da igreja primitiva, entendemos que a igreja de Éfeso perdeu muito disso. E Jesus viu isto e acusou. Sabem, irmãos e irmãs, esse é um desafio constante. Voltar ao primeiro amor. Porque é muito comum a igreja se acomodar, perder o fervor, entrar simplesmente numa rotina. Parece-nos que isto também aconteceu lá em Éfeso. E eu tentei me perguntar, ou perguntei a mim mesmo, gostaria de sugerir isso a você. Será que eu ainda tenho o mesmo empenho, a mesma dedicação, a mesma alegria, a mesma vontade, o mesmo fervor que eu tinha no passado? É uma reflexão interessante. E Jesus, na verdade, chama a igreja a isso. E ele até usa a palavra, e ela está no verso 5, lembre-se, pois, de onde você caiu. Né? Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. É um exercício importante e necessário na vida da igreja. Porque, repito, a igreja com facilidade pode entrar numa rotina e ela pode perder aquele empenho, aquele vigor, aquela alegria, aquele entusiasmo, a dedicação. A pergunta que me faço é: tenho a mesma alegria do passado em participar dos cultos? Tenho a mesma vontade, o mesmo fervor missionário? Tenho a mesma alegria em participar dos trabalhos da igreja? Oferto com a mesma alegria e com a mesma dedicação para que a igreja cumpra a sua missão aqui na terra? E aí vem aquela palavra de Jesus: lembra-te de onde você caiu e volte à prática das primeiras obras. É um chamamento maravilhoso e nós temos que considerar isso e fazer esta reflexão, esta análise. Mas Jesus ainda tem mais uma palavra uma palavra positiva. Ele viu na igreja de Éfeso mais um ponto favorável. Isso está no verso 6. Você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas. Não temos assim muita informação sobre os nicolaítas, mas entende-se que era uma seita, um grupo que se formou dentro da igreja, um grupo que dizia mais ou menos o seguinte: olha, nós cristãos podemos participar também
das refeições, das cerimônias, dos cultos aos deuses pagãos. Podemos ter comunhão com eles sem deixar de ser cristãos. E interessante, Jesus, na sua mensagem para a igreja de Éfeso, diz: eu também sou contra os nicolaítas. Vocês detestam as obras deles, eu também odeio estas obras. E repito, até onde nós podemos entender, né, era um grupo dentro da igreja que dizia: olha, não tem problema nenhum, né, a gente participar dos cultos dos deuses pagãos, comer com eles, participar das cerimônias e assim por diante. E a mensagem de Cristo para a igreja de Éfeso e para nós é esta. E a reflexão nossa hoje é: exatamente dentro de um mundo onde, digamos, muito sincretista, onde as coisas se misturam muito, também tem, ainda hoje, aquela opinião de que, não, tranquilo, o cristão não tem problema ele participar também de outros cultos, a outras divindades. Faz parte, como se diz hoje, da boa política, digamos assim, daquilo que se considera certo hoje, politicamente correto. Então é importante a gente refletir, eu como cristão, qual é a minha postura em relação às diferentes práticas religiosas que existem hoje aqui na Terra. Então, analisar a nossa postura. Jesus elogiou a atitude da igreja de Éfeso, que teve uma postura boa em relação a isso. E está aí o ponto de partida para nós também avaliarmos e sempre de novo reavaliarmos nossa atitude e nossa postura como cristãos no mundo em que nós estamos inseridos. Bom, e aí falta então a última palavra, que é a promessa ao vencedor. Isso está no verso 7. Primeiramente, Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí vem agora a promessa ao vencedor, ou seja, aquele que persevera, aquele que permanece fiel até ao fim. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E aí a gente volta para Gênesis, capítulos 1, 2, 3. Lembram que Adão e Eva perderam o direito à árvore da vida. Lembram por quê? Porque eles desobedeceram a Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, exatamente por isso, por desobedecerem a Deus, ao mandamento claro, específico de Deus, eles perderam o direito da comunhão plena com Deus, do direito à árvore da vida. E interessante que nesta primeira carta de Jesus à sua igreja, ele enfatiza isto, que o vencedor terá o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ele terá direito a esta comunhão plena, perfeita, constante que Deus idealizou, que Deus preparou e que a humanidade perdeu por causa do pecado, por causa da desobediência. Então, amados irmãos e irmãs, eu estou chegando ao final desta breve reflexão sobre a primeira igreja, sobre a carta de Jesus à primeira igreja do Apocalipse, a igreja de Éfeso. E ela termina exatamente com essa promessa maravilhosa que todos nós cristãos almejamos e aguardamos. E a fé cristã, ela exatamente tem em vista isso, o paraíso, a árvore da vida, a comunhão plena com Deus e perfeita no novo céu e na nova terra, com o novo e glorioso corpo que nós vamos herdar na ressurreição. E isto Jesus promete. Então vejam, concluindo e resumindo, amados irmãos e irmãs,
uma carta onde Jesus primeiramente diz que ele nos conhece, ele sabe o que se passa na igreja e o que se passa na vida de cada cristão. Conhece as obras, as lutas, as dificuldades, as provações e tentações. Tudo isso é do conhecimento do Salvador e isso é bem consolador, porque quem fala com o apóstolo João é o Cristo vivo e ressuscitado. Mas ele também lembra, além de conhecer nossa perseverança, nossa dedicação, nossas obras, ele também vê na vida da igreja ainda hoje problemas, e especialmente o esfriamento do amor. E Jesus alertou para isso quando ele esteve aqui na terra, né, de que os últimos tempos mostrariam esfriamento do amor. Abandonaram o primeiro amor. Por isso o chamamento de Jesus: voltem à prática das primeiras obras. Observem onde vocês caíram e voltem à prática das primeiras obras. Mas Jesus tem elogios para a sua igreja, assim como teve para a igreja de Éfeso, e tem promessas. E a grande promessa é a comunhão plena com Deus, acesso à árvore da vida no novo céu e na nova terra. Que a partir deste breve estudo você também possa refletir. E se alguém lhe perguntasse qual é a mais importante mensagem que Cristo tem para a sua igreja ou para a sua igreja local hoje, o que você acha? Ou então, qual é a mensagem central e principal que o Senhor Jesus tem para você? Porque você é a igreja, como eu sou igreja. De onde eu devo partir, onde eu caí, onde eu perdi o primeiro amor, onde começou, digamos, o meu desânimo, o meu esfriamento, para que eu volte à prática das primeiras obras. É uma reflexão importante e eu desejo a bênção de Deus para você nesta reflexão. E convido desde já para que você acompanhe agora nestas 7 quintas-feiras seguidas, estas 7 reflexões sobre aquilo que Jesus tem a dizer para a sua igreja de todos os tempos. Um grande abraço para você e que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ti, sobre você, aliás. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Um grande abraço, até a próxima quinta-feira.